Salmos 16. Diz assim a palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 5. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Quando pensava neste momento, e diante de tantas vezes que já falei do Deus que nos guarda, do Deus que ampara, do Deus que é Senhor sobre a nossa vida, do Deus que, sejam quais forem as nossas crises, temos sempre falado assim, Ele estará sempre presente, Ele está sempre presente, não porque sejamos bons ou merecedores, mas porque Ele é bom e Ele quer. E aí temos sempre dito, Deus quer o homem. Evidentemente, quando digo homem, abre um leque. Deus quer o homem e Deus quer a mulher. Deus quer o ancião, Deus quer o jovem. O homem maduro, a mulher madura, Deus quer a criança. Deus quer. E já falei muito sobre isto, principalmente quando estudamos Efésios capítulo 1. Deus quer. Está no gosto dele. Mas tendo este Deus, o nosso Deus, este querer, eu pensei muito, olha, vou falar em 2 Crônicas. Essa semana, um dos membros da igreja perguntou sobre Acabe e Josafá. E aí mandei uns 2 ou 3 áudios para ele. Sempre tenho feito isso, quando me procuram. E fui além na leitura e pude rever a situação de Josafá, agora com Acabe morto. Mas o Senhor, por mais que Ele tenha falado ao meu coração, mas não era isto que eu sentia que deveria falar à igreja. Pensei em Salmos 90 e comecei a estudar, a pensar, a refletir em Salmos 90, em busca da fala do Senhor ao meu coração, o que Ele poderia falar ao coração da igreja. E Ele falou muito, mas também não era em Salmos 90. E aí, lendo, pensando em Salmos 16, nesses cinco versículos, eu disse, Senhor, o que queres? Deus, é preciso que olhemos para Ele em sua proteção divina. É preciso confiar em Deus, em sua proteção divina. Presbítero Monteiro, na leitura devocional, falou, os louvores falaram
confiança em Deus, na sua proteção divina. O salmista, ele estava vivendo uma crise. Eu pretendo dar continuidade, possivelmente ainda falando no texto, mas o salmista passava por um momento de crise, um momento difícil à sua vida, e ele passa a apresentar Deus como quem intervém ao bem para os seus servos. Deus conduz sempre um bem à vida dos que amam, servem, seguem, adoram, cultuam a Deus. O salmista sabia disto, porque quando lemos todos os Salmos, ou pelo menos o texto, hoje, o texto básico, percebemos que na apresentação do salmista sobre a necessidade de confiar em Deus como aquele que é protetor da nossa vida, ou ter confiança na proteção divina, vemos que o salmista deixa claro que Deus é o seu verdadeiro refúgio. Refúgio. Aprendemos também que, com a leitura, o quanto para o salmista Deus é este seu bem maior. Sua maior vantagem à vida. Aprendemos que Deus, ele é olhado pelo salmista como único Deus. E finalmente também que ele é aquela companhia satisfatória à vida. Interessante. Interessante. Deus é merecedor de confiança e não podemos negar. Eu não quero ainda aplicar a nossa vida, mas eu pensei muito, Deus sendo este merecedor de confiança, o que vejo na minha vida, na ação de Deus, a que eu diga o mesmo. O que podemos dizer a nossa vida na ação de Deus, a que seja dito o mesmo? A revelação do salmista, ela mostra o quanto Deus capacita este homem em suas experiências com Ele, a confiar. E quando eu falo experiências, eu não estou falando o que alguns dos nossos irmãos, em algumas de nossas igrejas, de doutrinação um pouco diferente a nossa, como igreja presbiteriana, eu não digo que são essas experiências extravagantes, místicas, absurdas, algo que não podemos tratar como teologia, não podemos dizer como aprovada quando olhamos a palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus. Lógico, não estamos falando disto. Mas essas experiências no dia a dia nosso, talvez coisas muito simples, mas que são incrivelmente importantes para construir, para desenvolver, para acender em todos nós o poder da fé. O poder da fé. E
O salmista, ele diz justamente sobre isto, que o Senhor, diante das suas experiências com Deus, diante das experiências do povo de Deus com Ele próprio, Deus, que o Senhor atenderia a ele, em seu momento de crise, atenderia com poder e proteção. O salmista não pensou duas vezes em dizer como se em verdade, e talvez acrescentando verdadeiramente, eu digo na minha certeza que o Senhor é proteção. O Senhor é guarda. Sabe? É preciso, irmãos, confiar, tendo esta certeza que em Deus ou de Deus vem a proteção. E que ela será sempre suficiente à nossa vida. Quando falamos sobre isto, eu penso assim, Deus é um guarda eterno. Quando eu penso nessa proteção do Senhor, a minha e a tua vida, eu digo, olha, Deus é um guarda eterno. É evidente que eu estou dizendo não por mim mesmo, mas diante do que o próprio salmista diz. Ele diz assim, guarda-me, Senhor. Ele não está apenas dizendo, Senhor, andarei, ou vou entrar na congregação, ou em um determinado momento estarei te louvando, te adorando. Na crise ele não diz, olha, vou me cercar, ou vou cercar minha vida com exércitos. Ele não está dizendo, vou me habilitar e capacitar a cada momento e quanto mais for necessário, porque a crise é avassaladora, destruidora. Ele humildemente diz, guarda-me, ó Deus. Ele não está dizendo aos seus companheiros, parceiros, mas a Deus, guarda-me, ó Deus. Olha para mim. Então, eu acredito que quando ele fala desta confiança na proteção divina, ele está dizendo que Deus é este guarda eterno. E quando ele diz que Deus é este Deus como guarda eterno, ele, acredito assim, ele está dizendo, olha, guarda-me do mal em si. Do mal essencialmente mal. Do mal destruidor, do mal que está destruindo e pode destruir a nossa vida, em nossa existência. Guarda-me em meio às pressões que estou submetido, que estou vivendo, não somente o mal em si espiritual, essencialmente mal, quando eu digo espiritual. Quando digo essencialmente mal, eu não estou falando mal simplesmente físico, terreno. Acredita-se a teologia que essencialmente mal está concentrado esta parte a Satanás, ao espírito do mal. Ele é essencialmente mal. E ele, toda a ação dele, destruidora ao homem, aos projetos de Deus, à vida do homem. Na tentativa, melhor dizendo. Guarda-me deste mal, mas também guarda-me em meio às pressões.
quanto mais estou me sentindo pressionado nesta vida, agora eu acredito que ele também está se referindo às situações da vida neste mundo terreno, não somente espiritual, mas também terreno. Guarda-me das pressões, eu acredito. Guarda-me, Senhor, do desespero. Quantos estão neste momento? Guarda-me do desespero. É um pedido de auxílio, irmãos. É um pedido onde o salmista diz: acode, Deus, a minha vida. Não é ao pastor: acode, pastor, a minha vida. Não é ao padre: ó padre, acode minha vida. Não são aos santos, não são aos anjos, as igrejas em si como denominação, mas acode, Senhor, ao Deus da vida. Acode. O Senhor é este guarda, irmãos, que toma o lugar do homem, e o salmista sabia disso. Em todas as suas lutas, Deus toma o lugar. Pensei quando Jonatas estava entrando no terreno, a entrar no terreno, no território dos filisteus, e ele estava com o seu escudeiro, e de repente ele vê tantos indivíduos que quase que não conseguia contar. E o escudeiro, preocupado, ele dizia: olha, calma aí. Que isso? Calma. Deus é Deus que cuida, independentemente do número. Qual o problema? O que te atormentas? Calma. Independentemente do peso, independentemente da força agressiva à vida, eu acredito que o salmista sabia desse tipo de experiência e contava e avaliava este tipo de experiência. Por isso que ele podia dizer: olha, em ti me refugio. Em ti eu procuro um lugar de descanso. Ele não procurou na orgia o lugar de descanso. Ele não procurou no quarto escuro, bem distante um do outro. Ele não procurou no isolamento e no quarto escuro o lugar de descanso. Ele não procurou na multidão o lugar de descanso. Ou não procurou na solidão o lugar de descanso. Ele não procurou na falta ou na sobra. Ele não procurou no dia ou na noite. Em ti me refugio. Ele não procurou na casa ou na fortaleza. Em ti me refugio. Ele não procurou no pouco dinheiro e que devemos ser bons administradores, principalmente nos nossos dias. Mas naquele momento ele não procurou na fortuna ou na pobreza. Em ti me refugio. O lugar de Deus era para o salmista a sua habitação. Pensem nisso, irmãos. Lugar de asilo, lugar de fuga, lugar de escape. Asilo, fuga e escape. Muito lindo isto. Perfeito. Por isso ele declara: em ti eu me guardo, em ti eu me refugio. Mas o salmista também é interessante quando ele diz assim, que na sua declaração: olha, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente.
E quando eu penso sobre isto, neste Deus, nesta confiança que tinha o salmista no Deus protetor, eu acredito que ele também queria dizer, olha, desistir de Deus é uma escolha errada. Em meio às privações, em meio às provações, em meio às tribulações, ou ao gosto, aos prazeres, às vantagens, ao êxito, ou em meio ao êxodo, ou em meio ao êxito, ou um ou o outro. Ele dizia, olha, eu entendo com isto, que ele queria dizer, desistir de Deus é uma escolha errada, porque Deus é o bem maior. Deus é o maior bem que o homem pode ter à sua vida. Deus é Deus e não há outro, dizia o salmista. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Oh, aleluia. Não estou procurando em nenhum outro, mas no Senhor o refúgio, porque para mim és o meu Senhor. Então eu estou dizendo com esta minha atitude que desistir do Senhor é uma escolha errada. Eu acredito que quando ele fala, tu és o meu Senhor, quando ele diz isto, não é talvez uma forma de autentificar Deus como Deus. Não entendo assim. Porque Deus é pelo que Ele é, e não pelo que seja dito dele. Em sala de aula, não aqui, porque aqui eu não ensinei filosofia, mas quando eu estava em sala de aula, numa matéria chamada Teoria do Conhecimento, eu tinha que falar sobre o conhecimento, a busca, a construção. E eu dizia, olha, o que diremos da cadeira? Sempre a filosofia sempre busca isso. O que diremos da cadeira? O que for dito por você vai interferir no que de fato ela é? Se eu transformar esta cadeira num sofá, ela deixará de ser cadeira? Não. Se eu transformar a mesa numa cama, ela deixará de ser cama? Não. Ela continuará sendo cama. Se eu transformar um carro uma charrete, uma carroça, num carro, ela deixará de ser? Não. Se o homem faz uma cirurgia e tira todos os seus órgãos masculinos e se transforma, ele vai deixar de ser homem? Não. Pastor, cuidado para você não ser preso. Quem quiser empreender, vai empreender. Por que não? Homem é homem. E não tem como mudar. Na sua essência, ele é o que ele é. Homem. Na sua essência, a mulher é o que ela é. Mulher. Na sua forma, púlpito é o que ele é. Púlpito. Na sua forma, cadeira é o que ela é. Cadeira. Ora, se dizemos isto sobre coisas finitas, também não podemos dizer diferente sobre Deus infinito. Deus é o que Ele é. E não o que eu penso, imagino e possa construir nas minhas ideias sobre Ele. Não posso ser tão relativo com respeito ao que Deus é. Deus é. E o salmista sabia disto. Ele não estava aqui querendo contribuir numa afirmação, olha, defendemos aqui que Deus é. Não, porque ele sabia disto. A declaração, na verdade, do salmista é de que Deus é o seu bem. Deus se torna para o homem
um bem maior. Deus passa a ser, não por aquisição, mas porque Ele quer o maior valor à vida. E aqueles que não olharem para Deus com este maior valor à sua vida, vão sofrer. Ou continuarão sofrendo. Continuarão sofrendo. A declaração do salmista revela o quanto ele é crédulo. O quanto ele acredita que Deus é Deus e Senhor. Eu entendo, sabe, irmãos, que como falamos de Deus, faz toda a diferença. O que conseguimos absorver de Deus faz toda a diferença. O que conseguimos entender de Deus faz toda a diferença. Toda a diferença para o nosso, não apenas para o nosso hoje, mas para o nosso amanhã. Toda a diferença. Por isso que ele diz que Deus é Deus e não há um outro. Para ele, nada que significava de maior valor do que Deus. E aí ele fala no versículo seguinte: quanto aos santos, quanto aos admiráveis que há na terra, são eles admiráveis, são eles notáveis, mas não são deuses. Eu posso elogiar e admirar o outro, mas não são deuses. Eu posso respeitar e honrar o outro, mas não são deuses. Era isso que o salmista queria dizer. Eu posso entender o quanto é preciosa a presença dos notáveis, dos admiráveis, honrá-los, expressar respeito, honra, dignificá-los, mas são apenas notáveis, não são deuses. E ele faz esse alerta. Interessante. Ele faz questão de dizer isto. Porque se ele está dizendo que Deus é Deus e Senhor, verdadeiro refúgio, ele também tinha que dizer, e os outros que são para mim notáveis, que são para mim respeitáveis, honrados, são apenas isto. Mas não são deuses. Eles não ocupam o primeiro lugar na minha vida. Não serão estes o motivo da minha alegria, da minha felicidade, da minha paz, do meu sossego. Não. O motivo do meu desvio. Não. Por maior que seja o amor ao outro ou à outra, eu não vou me desviar porque são apenas notáveis, admiráveis. Era isso que o salmista estava dizendo. Não vou desviar a minha mente, a minha intenção de como devo olhar para o Senhor. A minha liberdade, não. Os meus direitos, as minhas vontades, os meus desejos, não. São apenas coisas notáveis. Estou querendo abrir um leque aqui, estou saindo dos santos para entrar em outras diversas situações. Mas vamos aqui. São apenas coisas notáveis, admiráveis. Porque Deus é Deus. O salmista não torna um outro ou qualquer outra coisa como Deus. Ele entende que desistir de Deus é a pior decisão a ser tomada. Ele diz finalmente no versículo 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Muitas serão as penas. Então, amados, Deus, neste ajuntamento de maior bem à vida do homem, o salmista deixa claro isto,
quando ele cita que Deus é a porção da sua herança, neste ajuntamento maior de bem a sua vida, ele acreditava desta forma, por todas as suas experiências, não somente suas, mas do povo de Deus, acumuladas à sua consciência, à consciência do próprio povo, que formava a religião, que formava e construía a fé. Ele acreditava que assim o Senhor era a parte absoluta, maior de bem à sua vida. Não existia uma outra. Sem a presença de Deus na sua vida, a própria vida dele não teria significado. Ele está dizendo com isto. O salmista diz então que Deus, como porção de sua herança, é, em sua presença, o gosto particular, exclusivo, o amor particular, exclusivo à sua vida. Absolutamente a maior porção à sua vida. Eu penso, sabe, irmãos, e quero assim trazer à nossa vida, como igreja, como estamos tratando de nós mesmos em nossa crise. O que buscamos como alívio, como proteção e alívio às nossas crises? Em quem temos confiado? No que temos confiado? Quando estamos em situações de crise. Será que temos dito isto continuamente? Mas quando eu digo dito confiantemente, cuida de mim, Senhor. Guarda-me, Senhor. Tu és a minha proteção, Senhor. Tu és o cuidado à minha vida e eu não vou me desviar. Por mais que outros apareçam como deuses, imagens fantásticas, mas eu não vou desviar o meu coração do Senhor, porque é do Senhor que vem a minha guarda. Então, eu confio no Senhor. Será que temos dito assim, Senhor, Tu és o meu bem maior? Por que eu não me desvio? Por que eu acredito, como salmista, que eu não deva me desviar da ideia de que Deus é Deus e, sendo Ele Deus absoluto, não vou me desviar. Por que eu devo? Porque és a minha herança, a plenitude à minha vida, de todos os bens e benefícios que porventura possam me alcançar. Então, Deus, és Deus a minha vida. É preciso que a igreja pense nisto nesta noite e aplique à sua vida o que acontece com o salmista, no seu entendimento, na sua percepção e no seu dito, no seu registro do que Deus é. Guarda, Deus eterno, bem maior.